Irmãos queridos, eu quero nesta noite, com a graça de Deus e por sua misericórdia, partilhar com você o que está em um dos salmos mais lidos, mais comentados, mais declamados, mais apreciados de todos os salmos. O salmo que a maioria de nós aqui, inclusive, sabe de cor. Salmo 23. Eu peço que você abra sua Bíblia e leia comigo, em uníssono, esta porção preciosa da Palavra de Deus. Você que está em casa e participa do culto pela internet, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus repouse sobre a sua vida. Que não seja só um momento de uma consulta à internet, mas que você deixe sua alma, seu coração se render ao Senhor, em adoração e louvor. E agora, no momento da meditação na palavra, que o seu ouvido espiritual se abra, e assim como nós que aqui estamos, ouçamos a voz do Senhor. Salmo 23, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor. Vamos ler em uníssono, assentado como você está. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Quantos aqui sabem de cor o Salmo 23? Vamos fazer o seguinte. Ricardo, dá para você filmar quem está por aqui mais ou menos, né? Vamos recitar comigo, vou ficar olhando direto para vocês para ver quem cola. Vocês vão olhar para mim, deixa a Bíblia aí no colo. E não vale dublar. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em meus pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, para o seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Estão de parabéns. Quantos aqui sabem de cor o Salmo 119? Poucos, né? Poucos, alguns apenas. Em Belo Horizonte, eu era pastor numa equipe, e o pastor titular fez um desafio. Desafiou, primeiro, a equipe pastoral a ler a Bíblia inteira só nas férias. Em um mês de férias. Quem topa?
a gente, tudo pastor auxiliar, ia dizer que não ia topar. Aí topamos. E a gente lia, almoçando e lendo, no carro, parava no semáforo, se fosse demorar, a gente lia, lemos. E ele desafiou, quem aqui topa recitar, declamar, de cor, o Salmo 119? Aí muitos deram risada, e 2 moças levantaram a mão. E aí o pastor disse, topam? Topamos. Toparam a parada. No final daquele mês, o pastor perguntou se estava pronto. Estava pronto, estava. E elas decoraram mesmo. Uma coisa preciosa. Sei que elas nunca mais vão esquecer. 2 moças lá da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Estou diante de um dos salmos mais belos, mais queridos da experiência cultica, devocional do povo de Deus. Salmo de Davi. É um salmo que nos encanta, primeiramente sabem por quê? Porque ele passa pela experiência real de alguém como você e eu. Que é, na verdade, o que torna o grande Davi tão amado, tão querido, tão próximo de nós. O presbítero Paulo Sérgio me ofereceu um livro faz alguns anos. E eu li uma vez, li segunda vez, anotando algumas coisas. É um livro precioso sobre a vida de Davi. E esse autor conta que a mãe dele, é um autor americano, a mãe dele contava muitas histórias na hora de os filhos irem para a cama dormir. E uma das histórias mais preferidas, mais queridas dele, era a história de Davi. Por isso que ele ficou tão encantado. E anos depois, já como ministro do Evangelho, escritor, se dedicou a estudar ainda mais a vida de Davi. E ele conta no livro que a mãe dele era uma figura. Na época, eles eram crianças, não conheciam ainda o texto bíblico. Apenas ouviam as histórias. E ele disse que a mãe dele contava as histórias, dando outros nomes, sobre os irmãos de Davi. Aí, dizia que um irmão se chamava Yuri, aqui no nome do Velho Testamento, Joseph, nomes assim americanos, não tinha nada a ver, ela colocava nomes, lugares, que não tinha nada a ver também com a história, acrescentava detalhes, enriquecia a história, e eles ficavam encantados com aquilo. E quando ele cresceu, começou a estudar a Bíblia, procurava aqueles lugares, aqueles nomes, não encontrava nenhum deles, mas era uma das histórias mais encantadoras. E aí, no livro, ele diz isso que vou dizer para vocês. Ele diz assim, que Davi é o super-herói, o maior super-herói da Bíblia, mais humano. É super-herói porque é um gigante na fé. E é o mais humano porque não há milagre algum atribuído a ele. É uma pessoa cheio de fraquezas, muito sincero, partilhando da vida dos mortais. E narra, e conta isso. Diz que está com medo, diz que está ansioso, diz que está com coragem. Um homem como você e eu. Daí a história é tão encantadora. E esse salmo, a perspectiva dele é uma perspectiva humana. É Davi olhando para as suas ovelhas, que não eram pessoas, eram ovelhas de pele, de lã, ovelha mesmo, no campo.
a realidade que fazia parte da sua estrutura de vida, era o que estava diante dele ali, e em cima da sua experiência real, verdadeira, pessoal, ele nos trouxe uma coisa preciosa da teologia. Deixe-me mostrar isso para você rapidamente, e eu vou passar um tempo, uma temporada, em apenas 2 versículos aqui. Notem, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa era a experiência dele. Ele estava vendo na experiência dele, na atividade dele, no ofício dele, no trabalho que ele exercia, cuidando das ovelhas, aquela atenção, aquele cuidado, desvelo, dedicação, concentração total, o trabalho que ele fazia, e entendeu que Deus é o pastor dele, e que cuida dele, sem deixar faltar nada. Ele projetou para a experiência teológica aquela sua experiência de vida, aquele cenário, aquela caminhada diária com as suas ovelhas, entendendo que do jeito como ele cuidava das ovelhas, infinitamente mais Deus cuidava dele. As ovelhas dele podiam sentir falta disso ou daquilo, mas o Supremo Pastor não deixa faltar nada. E ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa era a visão de alguém que desejava isso para as suas ovelhas. Um pastor de rebanhos tinha como sonho de consumo, desejo maior por cuidado de suas ovelhas, encontrar um lugar bem verde, um pasto verde, onde pudesse deixar as suas ovelhas descansando. O que seria descanso para ele também, porque as ovelhas se espalhariam ali, comeriam e depois se deitariam totalmente saciadas. Era a visão de Davi, mas ele projetou isso para Deus. Ele nos dá todo o recurso, todo o sustento e todo o descanso. Aí ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Ora, eu já cuidei de ovelhas, sem ser gente. Eu sei o que representa levar os animais para beber a água na hora da sede. Se alguém já cuidou, sabe muito bem do que eu estou falando. E Davi viu isso. Então era a experiência dele. Era a visão dele naquele quadro, diante dele. O rebanho, o campo, a necessidade, o beber a água. E ele então poeticamente projetou isso para a forma como Deus nos trata. Mas vejam só. O verso 4 é o verso que quero destacar para a nossa reflexão nesta noite. Quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou te dar 15 segundos para você pensar aí, se você sabe o que é que Davi quer falar com isso. O que será que ele quer dizer com isso? Primeiro, o vale da sombra da morte. Depois, a vara e o cajado que consolam. Você já parou para pensar nisso? O que isso representa? O que isso significa? Você tem 10 segundos. Olhem, existem regras de interpretação. Há uma ciência chamada hermenêutica, que nos dá as chaves para abrirmos os textos, interpretando-os convenientemente. Eu não posso, por exemplo, ler e tentar interpretar um texto histórico
com o mesmo princípio com que eu interpreto uma profecia, um livro poético, o Apocalipse. Cada livro tem uma chave para abrir, digamos assim. São regras de hermenêutica. Mas essas regras de hermenêutica, existem chaves que servem para todos os textos. Uma delas, eu não posso, ao ler o texto, pular sobre ele para interpretá-lo segundo eu estou entendendo. Mas devo, em primeiro lugar, tentar descobrir o que é que o autor queria dizer. Para quem ele queria dizer. E somente depois de entender isso, é que eu tenho que buscar uma fonte, uma fórmula, de traduzir isso para o meu tempo, pela ponte da interpretação. Aplicá-la, assim, ao meu contexto. Vou te dar um exemplo de como a gente interpretar algumas coisas. É só um exemplo. Depois eu volto para o texto. Jesus disse assim: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba. E ele quer que nós ajuntemos tesouros no céu, onde não há ladrão, nem há ferrugem. Ponto. Jesus disse isso, Mateus registrou. Grosseiramente falando, nós colocamos os olhos e já interpretamos como? Entendemos, grosseiramente, que o que Jesus quer falar é que nós devemos entesourar, buscar as coisas do alto, as coisas espirituais, que não se acabam, que não se excluem, que o tempo não apaga, nem a ferrugem corrói. A gente entende. Mas deixa eu dizer para você o que é que Jesus estava dizendo, para quem ele estava dizendo, e depois aponte para a nossa interpretação. Para quem Jesus disse isso, a metáfora ficava muito clara. Porque nos dias de Jesus era muito comum, para fugirem da opressão, da dominação romana, de opressores que tomavam o dinheiro das pessoas, para infligir sobre eles altíssimos impostos. Alguns enterravam o dinheiro, que é de onde vem a história das botijas, do pote de ouro no fim do arco-íris, de pessoas que compravam um campo e, ao arar o campo, ao cavar alguns lugares do campo, descobriam um pote, um vaso, um balde, com dinheiro, com moeda. E então ficava feliz da vida. Ali era o fim do arco-íris. Onde encontrava era o fim do arco-íris. Eles enterravam. Alguns ladrões, como existem hoje, a estratégia é sempre a mesma. Ficam de olho ou recebem uma dica de alguém que recebeu uma herança e está prestes a enterrar aquele dinheiro. Como algumas pessoas que ficam sabendo de alguém que vai tirar dinheiro em tal dia e passa a seguir a pessoa, a vítima, ao sair do banco e então toma-lhe o dinheiro. Ladrões ficavam à espreita, a só-relfa, né? E depois que a pessoa enterrava o dinheiro, os ladrões iam, cavavam e roubavam aquele dinheiro. Era comum naqueles dias. E então Jesus diz, olha,
Não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão escava e rouba, ou onde a ferrugem corrói, que é quando as pessoas enterravam, às vezes morriam, ou então se esqueciam do lugar, mudavam por alguma circunstância, e então o dinheiro se perdia e a ferrugem realmente comia. O contexto é esse. A palavra de Jesus foi dita nesse sentido, e estimulou aos seus ouvintes a exercitarem outras virtudes, outros valores, outros tesouros. Hermenêutica é isso. É entender o que o autor queria dizer naquele contexto, para só então depois buscarmos a interpretação para o nosso tempo. Eu lembro que eu falei de um salmo também precioso faz alguns meses. Vou trazê-lo aqui para ilustrar e depois sim eu vou entrar no Salmo 23. Eu falei do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Olhando grosseiramente, pode nos dar a ideia de alguém que está olhando para os montes, ou olhando para o céu, e entendendo que Deus é o seu socorro, porque nos montes está o socorro deles por alguma razão, você nem sabe por quê. Mas eu trouxe para vocês aqui ali é uma oração de desespero e confiança. Aqueles montes representavam, para quem estava dentro da cidade de Jerusalém, ameaça. Eles olhavam para os montes e ficavam o tempo inteiro assustados da ameaça que podia vir daquele monte. Como veio do dia de Jerusalém, quando Babilônia invadiu Jerusalém, eles vieram através dos montes, era uma ameaça. Então o que o salmista, ou o povo de Israel, cantando, queria dizer era, olhavam para os montes e perguntavam, e agora quem poderá nos defender? Clamando por socorro, por causa da ameaça que do monte vinha. Esse é o sentido. Mas na frente o Salmo diz assim, o Senhor me guardará de todo mal. O Senhor não permitirá que o teu pé vacile, não é isso? Vacile. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E diz que ele é a tua sombra à tua direita. E depois diz assim, que ele guardará a tua saída e a tua entrada. E eu comentei isso aqui. Não é a tua entrada e a tua saída. É a tua saída e a tua entrada. O salmo inteiro fala de ameaça constante, perigo constante, mas de um Deus que pode trazer o conforto e o consolo. Ou seja, você sai em direção aos inimigos que espreitam, através dos montes. Mas se Deus está com você, você vai voltar. A ideia preciosa é essa, que não está clara no texto, mas no estudo você chega lá. E aí entramos no Salmo 23. O que é que você acha que é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em primeiro lugar, esse vale da sombra e da morte, descrito por Davi, não é um lugar qualquer. Ele está se referindo a um vale específico, a um local específico, a uma experiência real que ele viveu, vivia ou estava vivendo na sua vida como pastor. E aí entram os pesquisadores, os historiadores, os doutores,
que através da geografia e da história bíblicas, vão nos revelando algumas coisas preciosas. Davi apacentava as ovelhas no campo, próximo ao vale de Elá. E segundo os historiadores e pesquisadores, havia naquela região, descendo das montanhas, no pé da montanha era o local ideal, predileto, de onde deixar as ovelhas pastando, porque havia predadores. E do pé da montanha tinha-se uma visão estratégica para fugir dos predadores, dos animais, inclusive animais que podia tomar como presa o próprio Davi e não somente as ovelhas. Não eram apenas lobos. Você lê na história de Davi que ele foi obrigado, uma vez, a defender as ovelhas de um leão e de um urso. Você já viu isso? Animais ferozes que vinham sobre o rebanho. E embaixo desse vale, de uma das laterais, de um daqueles lados, para que se chegasse até os ribeiros, para depois de dar pastagem, levar até a água. Eles tinham que passar por um lugar muito frondoso, de muitas árvores, de muita sombra. E ali era um lugar estratégico para as feras. Um lugar perigoso, um lugar ameaçador, um lugar que exigiria coragem, destemor, destreza, sempre que se passava por ali. Isso foi chamado de Vale da Sombra e da Morte, por causa de ataques aos animais. E à vida humana, ali ficavam escondidos animais e inimigos. Era um vale específico, um lugar específico. Eu diria para você nesta noite que era um lugar de crise, porque o perigo também estava lá, no pé do monte. Ou no lugar aberto. Ali também era perigoso. Mas naquele vale, naquele lugar, era um lugar de crise. Era um lugar agudo. Era o lugar do ataque. Um lugar de medo. E ali foi chamado de Vale da Sombra e da Morte. Como são designados alguns lugares, por exemplo, toda a estrada BR do Brasil hoje é perigosa. Os carros estão cada vez mais velozes, não respeitam sinalização, pouca prudência, muitos acidentes, mas alguns trechos, vocês sabem, são chamados de rodovia da morte. Por quê? Porque naquele trecho, naquele lugar, a curva da morte, existem milhares de curvas no Brasil inteiro, mas algumas ficaram famosas porque ali acontecem muitas coisas, sempre. Então aquele vale era o Vale da Morte. E o que quer dizer então? A vara ou o bordão e o cajado me consolam. Significa que aqueles instrumentos, a vara e o cajado, eram instrumentos de defesa. Era com eles que Davi, ou qualquer outro pastor, defendia as suas ovelhas dos predadores. Não tinha revólver, nem armas como as de hoje, que à distância você pode, sem contato pessoal, atirar, aniquilar o seu inimigo.
Era a vara e o bordão, e o cajado. Era assim que Davi defendia. E o que ele está dizendo aqui é: eu sei que eu vou passar pelo vale da sombra da morte, espiritualmente falando. Mas os instrumentos de defesa de Deus me trazem confiança. Eu posso confiar que Deus há de me livrar dos meus inimigos com os seus instrumentos de guerra. A ideia é essa. Então vamos ao que interessa. Por que será então que a gente acha, em muitos momentos da nossa vida, que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte? Atribuímos as nossas dificuldades, problemas, angústias, sempre o vale da sombra da morte. Estamos sempre gemendo. Declaramos muitas vezes que está insuportável, que não aguentamos mais, que é o que aconteceu de pior em nossa vida. E no dia seguinte tem algo pior. Semanas depois acontece algo pior. Estamos sempre diante do pior e sempre atribuímos ao vale da sombra da morte a nossa experiência de dor. Irmãos, deixe-me dizer isso para vocês. Com quem quer que a gente encontre hoje, sempre que a gente pergunta como é que você está, ou a pessoa racionaliza, desconversa e diz que está tudo bem, ou, ao contrário, começa a gemer. Talvez para algumas pessoas, com honestidade, talvez não fosse o caso de a gente perguntar se estava tudo bem, mas já perguntar direto onde é que dói, porque a pessoa está sempre gemendo, sempre reclamando, sempre resmungando, sempre em dificuldade, sempre com problemas. E quando se assenta do nosso lado, a palavra é essa: estou passando pelo vale da sombra da morte. Querido, talvez você ainda não tenha passado pelo vale da sombra da morte. Essa experiência aqui de Davi sinaliza uma experiência aguda, profunda, que lhe reclama a vida, que nos põe em xeque, uma crise que se instala, diante da qual, de fato, parece não haver saída e a morte é iminente. Querem um exemplo, uma explicação bíblica no próprio texto para isso que estou dizendo? Davi não era homem de se acovardar com pouca coisa. Davi não era homem de gemer com pouca dor. Davi era um homem que lutou com o leão e com o urso. E não temeu lutar com Golias. Ele não temia pouca coisa. Não gemia com pouca coisa. Não atribuía a um vale de medo, de pavor, de sombra e de morte a pouca coisa. Vejam como é que ele trata a questão de muitos inimigos. Ele diz no Salmo, que eu li. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ele via os inimigos por essa perspectiva. Tinha muitos,
muitos adversários, muita perseguição, vivia sob pressão. Mas a experiência dele era mais ou menos assim. Imaginem o ciúme, a inveja dos inimigos babando do lado de cá, vendo Davi do lado de lá, com uma mesa preparada, honrado, sendo admirado, respeitado, considerado, recebendo bens e presentes, e os inimigos babando de inveja, roendo as unhas. Era assim que ele via os inimigos. Essa era a perspectiva no mesmo salmo. Ele não estava com medo de inimigo. Ele não estava com medo da experiência cotidiana dura, dos problemas naturais, que são os nossos perseguidores, sejam humanos, sejam espirituais, sejam circunstâncias. Isso a gente vai ter a vida inteira, todos os dias, de todos os lados, flechadas, vales, montes, opressões, situações, todo dia. Todos os dias. Não nos faltará isso. Não é esse vale de que ele está falando. Não é a unha que encravou, o inimigo que veio, problemas na escola, problemas na família, problemas no trabalho, problemas na igreja. Não são coisas comuns. O que ele está dizendo aqui é que há momentos, de fato, em nossa vida, que todos os nossos problemas juntos se avolumam, nos cercam, nos dominam, nos levam para um momento e para um lugar onde de fato parece não haver saída, os inimigos espreitam e agora o que é que nós vamos fazer? A morte parece certa. Nesse momento agudo, a gente precisa ter confiança nas armas de guerra do Senhor. Seu cajado, seu bordão nos confortam. Irmãos queridos, eu falei domingo passado que a maior dor não é a do vizinho, é a nossa. E, ao que parece, ninguém sofre o que eu estou sofrendo. Ninguém. O mundo inteiro caiu sobre a minha cabeça. A sua dor, sua angústia, o vale pelo qual você passa é sempre menor do que o meu. E outra característica desse tipo de dor é que a que estamos sentindo ali é sempre maior do que a que já sentimos. Terceiro aspecto desse tipo de dor é que ela sempre nos parece insuportável. E declaramos isso tantas vezes. Mas insuportável significa dizer, não há como suportar. E o curioso é que vamos suportando. Eu quero dizer para você que viver com Deus não é estar isento de dores. E nem das dores mais agudas. Da circunstância mais lancinante. Mais desesperadora. E quando isso acontecer, se isso acontecer,
nós precisamos olhar para o cajado do Senhor como uma arma de guerra para abater o inimigo. E ainda que a gente passe por esse vale, como um corredor da morte, um lugar do qual a gente não pode fugir, não tem para onde correr, tem que passar por ali. Inimigos à espreita, o final do túnel está muito longe, podemos nem chegar lá, segundo podemos imaginar. Nós temos que saber que o Supremo Pastor está ali para nos defender. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Não é muito boa, não. É minha, é de verdade. Mas talvez você já tenha passado por uma experiência assim. Ouça bem. Você já passou por uma experiência de medo? Medo mesmo, medão mesmo. Medo. Um pavor repentino. Eu sei que já. Você já teve que atravessar um corredor comprido, com medo, escuro? Eu já. E vou lhe contar essa experiência. Eu, não, por natureza, não sou medroso, não. Mas eu vou contar essa experiência para você entender. O pavor é um descompasso da nossa visão do momento, que toma o medo, que é uma coisa natural, não tem nada de errado com o medo, é um recurso natural, e potencializa aquilo. E por isso, homens corajosos podem, diante do medo, se desesperar e virarem crianças e quererem morrer. Os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, acharam que era um fantasma e, com medo, começaram a gritar desesperados. O medo faz coisa que a gente não tem noção. Eu estava no seminário. E enquanto eu escrevia a minha monografia, eu fui muitas vezes oprimido por Satanás. A minha monografia foi sobre Satanás. E eu botei para quebrar também. Pesquisei, estudei, fui em terreiro de macumba, médium, fui consultar uma médium, mas não era para saber o futuro, não, era uma entrevista. Coisas horríveis. E muitas coisas impressionantes que vou evitar falar aqui, aconteceram, opressões na minha mente, na minha cabeça, coisas horrorosas no quarto, portas que batiam, sem vento, sem nada, sem ninguém. E uma certa madrugada, eu tinha terminado, aquela avançada que a gente dá, estudante sabe o que é isso, para ele não perder o pique, escrevendo. Eu não podia parar, eu escrevi até 1 hora, 2 horas da manhã. Mas depois eu desci, eu precisava aliviar a cabeça, eu desci e fiquei orando um pouquinho lá embaixo. Eu morava no 2º andar, e quem conhece o Seminário Presbiteriano do Norte, o lugar dos quartos, são 2 blocos, e são corredores muito extensos, só de quartos. Tem uns 6 quartos em cada lado,
Então você anda aí, eu sou ruim de dar metragem assim, mas anda muito. Talvez de onde eu estava para o meu quarto fosse daqui até a porta lá do templo, mais ou menos isso. E eram umas 2:30 da manhã. Eu sei que eu saí, eu estava inquieto, angustiado, e eu não conseguia orar, e a cabeça. E eu sei que quando eu cheguei naquele corredor, tudo escuro, eu comecei a ouvir coisas, e portas que batiam, e sombras que passavam. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não sou de ver coisas não. Era uma opressão do inimigo. E eu saí caminhando rápido naquele corredor. Aquele corredor devia ter mais ou menos uns 2 quilômetros. Porque o quarto nunca chegava. Mas sabe o que? Um medo, uma coisa desumana. E eu entrei, fechei a porta, e eu tive que chamar um colega para vir orar comigo, e só mesmo depois de oração, sabe, de entrega, de choro, de dependência de Deus, é que aquele pavor, aquele medo foi se dissipando, coisa humana, por causa de opressão maligna, medo. Há momentos assim. E eu quero dizer para você nesta noite, nós temos muitos inimigos, o tempo inteiro. E temos lutas o tempo inteiro. Isso não é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é quando nós temos que passar por um pedaço de onde não podemos fugir. De onde não temos como correr. E temos que depender de uma intervenção divina. Quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus tem um cajado e um bordão para nos defender. Ele está conosco. Eu louvo a Deus pela vida de Davi, um homem como você e como eu, que experimentou tudo isso e nos deixou esse exemplo para nos estimular. Então entenda, isso não são as vias normais. É momento de crise aguda. Quando ela acontecer, espere a intervenção de Deus. E que Ele, o Supremo Pastor, nos dê o descanso junto às suas águas. Para a glória de Jesus. Vamos cantar. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus.